Irmãos, antes propriamente de nós estudarmos a palavra de Deus, eu gostaria de lembrar à igreja algumas coisas que são importantes de nós guardarmos nos nossos corações. Sabemos que tribulações, tristezas e alguma ofensa é muito fácil de ficar guardada no nosso coração. Mas coisas realmente importantes e relevantes, às vezes são esquecidas. Eu gostaria de lembrar os irmãos que é importante e necessário nós lembrarmos todos os dias, nas nossas orações, das famílias enlutadas da nossa igreja, da liderança da nossa igreja que se reúne incessantemente na presença do nosso Deus para traçar os planos e as metas para que o povo alcance dia após dia adoração e louvor ao nosso Deus. Então vamos orar pela liderança da nossa igreja, tanto presbíteros, diáconos, professores de escola dominical, professores do culto infantil, pastor. O nosso pastor é um homem que nós precisamos honrá-lo nas nossas orações incessantemente. Ele tem visitado a igreja, tem procurado estar com a igreja, não só no púlpito ou no gabinete, toda semana, todas as manhãs, mas ele tem visitado a igreja e tem procurado estar presente nos problemas da nossa igreja. Então vamos orar pela vida do pastor. É necessário nós olharmos tudo ao nosso redor. E quando o nosso coração desejar falar, nós buscarmos direcionamento da parte do nosso Deus, porque nem tudo que o nosso coração sente vem de Deus. Nem tudo que o nosso coração quer dizer vem de Deus. E é necessariamente sobre isso que eu quero conversar nessa noite. Sobre começar um ano na presença do nosso Deus, procurar andar, viver, falar na presença de Deus, que é nada mais, nada menos do que o objetivo da nossa vida. Deveria ser o objetivo da nossa vida. Por isso eu quero te convidar a ler um texto que eu já devo ter conversado com os irmãos sobre esse texto, mas nesse dia, nessa ocasião, eu quero compartilhar de uma forma completamente diferente que Deus tem falado ao meu coração, que se encontra em segundo livro das Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Capítulo 7, versículo 14. Eu tenho trabalhado com a mocidade e com os adolescentes um tema que eu acredito que é uma das razões da igreja existir, que é ser humanidade, ser humano. Saber o que é e não se esquecer disso. Saber o que é ser humano e entender o que o outro é e a limitação do outro. Segundo livro das Crônicas, capítulo 7, apenas o versículo 14. Posso ouvir um amém da igreja? Esse amém foi derrubado, viu? Foi bem fraquinho. Posso ouvir um amém? Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E sararei a sua terra. Adjetivos, eles são muito importantes. Mas se nós adicionarmos um sufixo dade, o sufixo dade, ao final de cada adjetivo, ele se torna um substantivo que explica muita coisa. Por exemplo, bondade, propriedade de quem é bom, de quem é a nota 10. Sustentabilidade, propriedade de quem é sustentável. Felicidade, propriedade de quem é feliz. Generosidade, propriedade de quem é generoso.
Humanidade, propriedade de quem é humano. Só que o que torna alguém humano? Nós sabemos que torna alguém feliz, que vive sorrindo, que vive de bem com a vida. Sabemos o que é uma pessoa bondosa, uma pessoa que faz coisas boas para o próximo, que atende às necessidades do próximo. Mas o que te torna humano e me torna humano? Não é comer, dormir, porque isso todas as espécies quase fazem. Todas as espécies fazem isso, elas comem e dormem. Não é nascer e morrer, porque todas as espécies nascem e morrem. O cavalo nasce e morre, o jumento nasce e morre, o pássaro, as aves, os répteis, todos os seres vivos que nasceram um dia morrem. O que nos torna humanos? Ainda não. O que nos torna humanos? Parece complexo, não parece? Não só raciocínio, não, ainda não. Porque muitos animais que não são humanos, eles têm um leve raciocínio, ou um raciocínio até considerável. Mas o que nos torna humanos? Esse texto vai responder para a gente. O que é ser humanidade? O que é ser humano? Só que para a gente entender um pouco, nós temos que voltar atrás no tempo, antes da criação. E aí eu quero sugerir um livro de leitura, aquele livro de cabeceira para alimentar a sua alma, chamado Deus está no controle, de Max Lucado. Quando a gente volta no tempo, e aí, lendo esse livro, a gente vai entender um pouco. Esse livro, Deus está no controle, diz o seguinte, que Deus vai criar as coisas. Abre a sua Bíblia no primeiro livro da Bíblia, em Gênesis. Abre a sua Bíblia em Gênesis, no primeiro capítulo. O que diz o primeiro verso? No princípio, criou Deus os céus e a terra. Deus começa a sua criação. Nós sabemos as etapas. Deus criou os céus, criou o mar. Depois ele foi criando cada parte daquilo que nós conhecemos e que ainda não conhecemos. Mas quando Deus vai criar o homem, ele é a única espécie que não tem a sua cara metade. Então Deus olha para o homem e vê no homem o que ele não vê nos outros animais. Ele vê o homem uma tristeza de não ter alguém para compartilhar a sua vida. Então Deus adormece o homem e cria a partir do homem a mulher. Deus cria o homem do pó e cria a mulher a partir do homem. Ele cria a mulher da mesma matéria que o homem foi criado. Os dois são um. Os dois são um. Então, de uma forma muito simples, humanidade consiste em ser uma única espécie, um único ser. Criados da mesma matéria, com o mesmo fim, com os mesmos objetivos, somos um. Somos um. O ser humano que não entendeu que todos somos um, ele perdeu a sua humanidade. E querendo ou não, à medida que vamos vivendo, nós vamos perdendo aquilo que é extremamente importante, a nossa humanidade. A Laura quer ser independente, eu vou descer as escadas com ela, a minha filha tem 3 anos, vai fazer 4 anos agora em abril. Quando eu vou descer as escadas na minha casa, quem já foi na minha casa, a Dulce mais o Anilton, a primeira vez que foram, ficaram horrorizados. Ela parece é a mesma coisa de andar no trem fantasma, é horrível. A Laura quer descer sem segurar nas minhas mãos, ela quer ser independente. E é completamente aceitável isso, a gente quer ser independente. Nós nascemos e lutamos para ter a nossa independência. Só que na medida que nós vamos alcançando os nossos objetivos na vida, os nossos ideais, a partir do momento que vamos amadurecendo, nós vamos perdendo algo que é extremamente essencial, o senso de humanidade.
a importância que o outro tem na minha vida e como as minhas decisões, as minhas escolhas refletem na vida das pessoas que convivem comigo e das pessoas até mesmo que eu não conheço. Às vezes um gesto bom, às vezes um gesto que eu faça, que eu tenha de bom na rua, pode mudar a vida de uma pessoa que me vê. Às vezes, algo desagradável que eu faça na rua pode provocar a ira de uma pessoa. Mesmo que as pessoas não nos conheçam, nós precisamos entender que ser humanidade é fazer parte um da vida do outro. E agora eu vou falar algo que talvez vai provocar um certo desconforto na vida dos irmãos. Na teologia existe uma coisa chamada pecado original. O pecado original é o pecado de Adão. Deus diz para Adão, Adão, não coma do fruto, daquele fruto. Deus fala para Adão, ele tinha uma intimidade com Adão e fala, Adão, você pode fazer qualquer coisa, mas daquele fruto não coma. Deus criou a mulher linda, maravilhosa, toda sedutora para o lado do homem. A mulher vai lá, come, seduzida pela serpente, come do fruto e oferece para Adão, e Adão come do fruto. Interessante que quando Eva come do fruto, nada acontece, porque o pacto que Deus tinha feito, não tinha sido feito com Eva, tinha sido feito com Adão. E Adão só tinha apenas instruído Eva. Mas quando Adão come do fruto e desobedece, quebra o pacto que ele havia feito com Deus, então os seus olhos se veem nus, ele conhece o pecado, ele conhece o mal, ele perde uma coisa. É quebrado o pacto que ele tinha com Deus, o seu relacionamento com Deus é quebrado. Ele agora passa a conhecer coisas que ele não conhecia antes. A sua vida mudou por completo e a vida de tudo que existia havia sido alterada por causa do pecado de Adão. Pecado original. E aí o Wesley me fez uma pergunta aqui. Por que que nós nascemos na condição de pecadores? Por causa do pecado original de Adão. Adão pecou e transmitiu o fardo desse pecado a toda a humanidade, porque somos um. O pecado de Adão é o meu pecado. Eu carrego o pecado de Adão hoje. Então, se o pecado de Adão é o meu pecado, o pecado do Wilson também é o meu pecado. E o meu pecado também é o pecado dele. O pecado do Anderson é o meu pecado e o meu pecado também é o dele. Se o pecado de Adão é o meu pecado, o pecado do Jairo também é o meu pecado e vice-versa. O pecado do Davi, seu pecado é o meu pecado, meu pecado, teu pecado. Já era. Nós compartilhamos aquilo que somos. Compartilhamos aquilo que somos. Se faz sentido o pecado de Adão ser o meu pecado, por que não faz sentido o pecado do Wilson ser o meu pecado? Só que na prática não é assim que funciona. Na prática, quando eu olho um defeito do Wilson, o Wilson é cruzeirense. Mas não tinha um time melhor para esse homem torcer, não sei o quê. Mas se eu vejo qualquer defeito do Wilson, eu estou pronto a falar desse defeito. Quando eu deveria entender que os defeitos dele fazem parte da minha vida e os meus defeitos fazem parte da vida dele. Como os acertos dele deveriam promover satisfação na minha vida e os meus acertos na vida dele, porque isso vai interferir na rotina, vai interferir no rumo das coisas e, querendo ou não, goste ou não goste, somos um. E o que eu faço de ruim faz mal para quem eu estou fazendo e faz mal também para mim. Porque somos um. Ser humanidade é entender. Ser humanidade é entender que somos um. E que temos a mesma necessidade que também nos torna um. Quem não precisa de um salvador pode ser qualquer coisa menos humano. Quem precisa de um salvador é humano.
cachorro não precisa de salvador. Um cavalo não precisa de salvador. Mas um ser humano precisa. O Jairo precisa de um salvador. A Márcia precisa de um salvador e eu preciso de um salvador. Seres humanos. O que provoca muitas vezes a nossa indiferença um com o outro é os nossos pecados, as nossas faltas, as nossas falhas. E é isso que nos torna iguais diante de Deus. Todos que pecaram carecem da graça de Deus. O que provoca a minha indiferença com o Tiago Brito, o que me provoca muitas vezes, não provoca, mas é só uma ilustração, tá, gente? Eu e ele nos damos muito bem. Mas o que às vezes me faz ter raiva dele, é o que ele faz de ruim, o que faz de errado. Mas eu também sou assim. E eu tenho defeitos tanto quanto ele tem. Por isso, eu não posso jamais me colocar no lugar de juiz dele. Eu não posso, mas eu tenho que me colocar no lugar de igual a ele. Não importa quem somos, de onde somos, o que fizemos. O mais importante em toda a conversa é que todos somos um. E o que nos divide é o que nos torna iguais. Já parou para pensar nisso? O que nos divide, muitas das vezes, é o que nos torna iguais. Eu sei que muitas das vezes, muitas pessoas, tem um homem na Bíblia chamado Jó. Ele alcançou milhares de objetivos, ele se tornou um homem poderoso, um homem rico, mas a maior coisa que Jó fez foi não perder a sua humanidade. Ele se tornou poderoso, rico, influente, mas ele não se esqueceu do que ele era, quem ele era e por que ele estava vivendo. Ele não perdeu a sua humanidade. Quando ele perde todas as coisas, quando tudo é arrancado dele, ele não blasfema contra Deus, porque ele sabia o que ele era. Ele não amaldiçoou a sua esposa, ele não amaldiçoou os seus amigos, que inflamaram contra ele palavras duras, porque ele não havia esquecido a sua humanidade. Ele entendia o que ele era. E as palavras de Jó para sua esposa, para os seus amigos foi: eu recebi de Deus aquilo que era bom, por que não posso receber aquilo que eu mereço? Eu tive o que eu não merecia, Deus me deu o que eu não merecia, por que não posso receber o que eu realmente mereço? Se Deus quer mandar o mal, mande. Ele não esqueceu a sua humanidade. Agora, esse texto que nós lemos, segundo livro das Crônicas, no capítulo 7, versículo 14, é um dos textos mais usados, é um dos textos mais citados. Ele antecede a um fato, a inauguração do templo de Salomão, onde 70 mil operários trabalharam, 80 mil cortadores de pedras, 3.600 feudais, trabalhando incessantemente para a construção do templo de Salomão. Quando esse templo vai ser inaugurado, então Salomão ora a Deus e pede para que a presença dele encha aquele lugar, o templo, para que eles possam sentir a presença de Deus ali. Então Deus manda fogo do céu, queima todo o holocausto e sobe uma fumaça preenchendo todo lugar, todo o templo, mostrando ao povo que Deus estava ali presente. Eles passam cerca de 20 dias dentro do templo, festejando e comemorando a presença de Deus e a vitória de ter construído o templo, a casa de Deus, para eles poderem adorar e prestar cultos a Deus. 20 dias. Passados 20 dias, eles vão para sua casa e Deus vai ao encontro de Salomão. Vai ao encontro de Salomão e diz: Salomão, vocês construíram a minha casa. Vocês são o meu povo. Mas se vocês perderem a humanidade de vocês, eu não posso os abençoar e estar no vosso meio. Vocês não podem se esquecer quem são
e por que vivem. Não podem. Não adianta ter um templo. Não adianta estar na casa de Deus e não estar na presença dele. E aí, ele diz para Salomão: se o meu povo, que é conhecido por meu nome, não se humilhar, não orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, não entender realmente quem são, eu não estarei convosco. Eu não estarei convosco. Não adianta estarmos na igreja, não adianta começarmos o nosso ano dentro da igreja, se nós perdermos a nossa humanidade. Não há possibilidade de ter comunhão com Deus se não temos a nossa humanidade, se perdemos o senso da nossa humanidade. O que é ser humano? Ser humano é entender que o que o Wilson precisa é mais importante, deve ser mais importante para mim do que aquilo que eu lutei para ter. Ser humanidade é entender que somos iguais e as necessidades do próximo são tão importantes quanto as minhas necessidades. E Deus tem falado muito comigo, sobre ser humanidade durante esses dias. Eu gostaria de falar com os irmãos, eu queria que os irmãos guardassem no coração uma frase: restaurando a minha humanidade. Eu não estou falando nessa noite de restaurar a minha dignidade diante de Deus. Eu não estou falando nessa noite de restaurar a minha vida diante de Deus. Eu estou falando de restaurar a nossa humanidade diante de Deus. Nós temos que decidir. Muito do que nós fazemos, muito do que decidimos, influencia e interfere na vida de muitas outras pessoas. E nós não podemos perder a nossa humanidade. Por isso eu gostaria de, através desse texto, em que Deus lembra a Salomão que o povo não poderia perder a sua humanidade, eu gostaria de falar sobre isso, restaurando a nossa humanidade. A nossa humanidade. Nesse texto, restaurando a nossa humanidade, abrindo mão da independência para a completa dependência de Deus, entendendo que não somos donos da nossa vida. Entregar a vida para alguém, entregar a vida a alguém, é entender o que é ser humano. É entender que não somos donos da nossa vida. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, que é conhecido pelo meu nome, se humilhar, entender o que ele realmente é e entregar a sua vida nas minhas mãos. É sair da independência, da autossuficiência e entregar a vida para Deus. Um dos homens, uma das bandas mais conhecidas que falava bobeira é Mamonas Assassinas. As letras das mais escrachadas possíveis. Só que tem uma outra banda, também na mesma linha, chamada Raimundos. Mesma coisa, sem tirar e pôr, algumas músicas piores um pouco. Só que o líder da banda, que escrevia as letras, chama Rodolfo Abrantes. Rodolfo Abrantes, no auge da banda do Raimundos, ele simplesmente disse: abro mão de tudo, sou crente. Me converti, estou abrindo mão de tudo. Ele teve que pagar uma multa milionária por ter saído da banda. E há 2 anos atrás ele foi no programa Altas Horas da Globo. E o Serginho Groisman fez uma pergunta para ele. Ele falou assim: Rodolfo, ninguém entendeu até hoje por que você saiu da banda. Tudo bem, você virou crente, você se converteu, mas você não precisava sair da banda. Por que você saiu da banda? A resposta dele foi: porque eu canto o que eu vivo. E eu não poderia continuar cantando aquilo que eu vivi um dia. A minha vida mudou. A minha vida mudou. Sabe o que acontece, Serginho? Eu vivia tudo aquilo que eu cantava. Toda aquela pornografia, toda aquela apologia a drogas, ao álcool, tudo aquilo era a minha vida. Aquele é o retrato da minha vida, eu vivia aquilo. Mas Jesus mudou a minha vida.
Jesus mudou a minha vida. Então, eu não tinha mais condições de continuar cantando aquilo. Ele falou assim, eu ainda não continuo a entender. Ele falou assim, você, mais simples e objetivo, se a forma de Deus me amar foi dar a sua vida para mim, eu dou a minha para Ele. Ponto. Você entendeu agora? Se o jeito dele me amar foi entregar a sua vida para mim, então eu entrego a minha para Ele. Isso é forte. Isso é forte. Ser de Cristo é entregar a vida para Ele, não é estar na igreja. Ser de Cristo é entregar tudo que sou, tudo que tenho nas mãos de Deus. Nas mãos de Deus. Na década de 90, final da década de 80, o evangelho no Brasil começou a estourar. E começou a ser ensinado muita coisa, que a gente tem que dividir bem o nosso tempo. A igreja passou a ensinar o povo, olha, vocês têm que dividir bem o tempo de vocês, o lazer, isso, aquilo outro. E as pessoas começaram também a compartilhar na sua vida onde deveriam colocar Deus, onde Deus deveria entrar e onde Ele não deveria entrar. Não, lá no meu trabalho é impossível, fazer aquilo que o pastor fala, no meu trabalho não dá. Não dá para pagar tudo que eles estão falando, para fazer isso, aquilo outro. Não dá para ser assim, daquele jeito lá, não dá. Não dá mesmo não. Enquanto nós não entregarmos tudo para Deus, não dá mesmo não. Não dá. Enquanto Ele não for dono de tudo, não dá para sermos o crente que é pregado na igreja. Não dá para sermos aquilo que lemos na palavra de Deus, enquanto não entregarmos tudo a Deus. Não dá. Então, ter a nossa humanidade restaurada diante de Deus, começa deixando de lutar pela nossa independência e entregar até os nossos sonhos, aquilo que tanto lutamos para ter, nas mãos de Deus. A nossa autodireção para a direção divina, como diz no continuar do versículo. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a direção, a minha direção, e me buscar. Então, quando entendermos que não é só o que eu penso, não é só o que eu tenho, não é só o que é óbvio a ser feito. Então, eu tive uma experiência, um professor foi trocar o carro, professor meu do IBEL. Ele falou assim, eu fui trocar o carro e aconteceu uma coisa engraçada. Eles me ofereceram muito mais do que eu pensei no meu carro, muito mais. Fizeram um desconto, uma taxa maravilhosa para mim, e a menina que estava vendendo o carro era a menina da igreja. E aí ela falou, olha, pastor, e aí, vamos fechar, está tudo aprovado. Eu falei assim, não, eu vou orar, vou conversar com Deus e amanhã eu volto. Ele vai me responder, quando ele me responder eu volto. O menino olhou para ele, peraí, pastor, não estou entendendo, o senhor está espiritualizando demais as coisas, essa taxa. Ele disse para ela, minha filha, eu sei que a taxa é boa, eu sei que tudo é maravilhoso, mas mais do que uma circunstância boa, eu quero a aprovação de Deus. Eu vou orar, na hora que Ele me responder, eu venho aqui te dar a resposta. Depois de uma semana, ele conversou com a esposa falou, vamos orar. Depois de uma semana ele voltou e falou assim, Taiô, vamos fechar negócio? Deus me respondeu. Ela, pastor, eu só fecho negócio com o senhor depois que o senhor me explicar esse negócio, que eu não estou entendendo nada. Como é que Deus te respondeu? Estou entendendo. Como é que Deus te respondeu? Simples, Ele respondeu. Ele disse que sim. Eu pedi a Ele e Ele me respondeu. Só isso que eu posso te falar. Ele me respondeu. Ele me deu paz, Ele colocou convicção e certeza no meu coração, vindo da parte dEle e não da proposta que foi feita. Ele me respondeu. E eu falei para ele, pastor, tudo na nossa vida devia ser assim. Todas as pessoas deveriam andar assim, buscar em Deus
as respostas para as suas convicções. Nós temos certezas de tantas coisas, que depois viram tantas dúvidas e tanta destruição na nossa vida e na vida de quem nos acompanha e na vida de quem está ao nosso redor. Devemos trocar as nossas convicções pelas certezas de Deus. Devemos trocar as nossas convicções pelas respostas de Deus. Restaurar a nossa humanidade, a nossa convicção de que precisamos de Deus, é entender que as nossas certezas são incertas quando elas não vêm de Deus. Quando achamos que, não, isso aqui é muito simples, é desnecessário orar, é muito óbvio, é necessário buscarmos em Deus. Por fim, eu acredito que esse seja o mais importante. Se humilhar, orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos. Então eu ouvirei dos céus. Se converter dos seus maus caminhos é deixar de viver para si e viver para Deus. É sair do autosserviço para o arrependimento. É deixar de estar à frente de um trabalho porque é bom e fazer aquilo porque é bom para Deus. Não é eu desejar cantar porque eu gosto. Não é eu desejar pregar porque eu gosto, mas eu fazer porque tem que ser feito para a honra e para a glória de Deus. É eu entender que eu não posso viver para satisfazer o meu coração. Ter a minha humanidade restaurada, limpa, na presença de Deus, é entender que eu não vivo para mim. Que Ele não me criou para isso. Que quando eu vivo para mim, a minha identidade, a minha humanidade, ela foi corrompida. Ela foi corrompida. E eu não posso viver para mim mesmo. A intenção, quando Deus nos cria, é para vivermos em harmonia com Ele e vivermos a nossa vida para Ele. A vida perde o sentido quando não temos para quem viver. Eu vou pedir ao seu Honório licença para isso. O seu Honório sofreu e tem sofrido até hoje a perda da esposa, porque ele sabe o que é viver para alguém. Ele sabe o que é ter alguém e viver para essa pessoa. E dói quando vemos quem amamos partir. Dói. Porque nós temos a necessidade de viver para alguém, com alguém, é por isso que nós casamos. E quando nós entramos num relacionamento com o nosso Deus, e vivemos para Ele, é uma coisa. Mas quando entramos nesse relacionamento para vivermos para nós mesmos, nós estamos enganados, achando que vivemos para Ele. Achando que temos um relacionamento com Ele. Relacionamento só existe quando nos damos para alguém. Quando nos entregamos para alguém. Casamento não é um papel assinado no cartório. O que legitima o casamento é quando eles se unem e se tornam uma só carne no relacionamento sexual. Quando um homem e uma mulher casados se unem na cama, ali sim eles se tornam um. Papel não quer dizer muita coisa, não. Não quer dizer tudo no relacionamento, no casamento. Não quer dizer que existe amor, não quer dizer que existe profundidade de intimidade, não quer dizer muita coisa, quer dizer que foi oficializado um relacionamento, é isso que quer dizer. Mas quando existe uma entrega, aí existe significado esse papel. Aí esse papel que foram assinados, ambos assinaram, aí o casamento tem valor. A assinatura naquele papel lá no cartório tem valor. Quando existe entrega de verdade. De verdade.
precisamos, a igreja do Senhor Jesus Cristo, precisa se entregar por completa a esse Deus. É deixar de fazer para si, é deixar de querer fazer as coisas, é deixar de fazer aquilo que agrada. E fazer o que agrada, mas para agradar a Deus. Para agradar a Deus. Deus levantava duas etnias para poder corrigir o seu povo sempre. A Síria e a Babilônia. Quando a Babilônia vinha, aprisionava, pegava e os levava para o cativeiro, para a Babilônia. Quando a Síria entrava na jogada, ela os expulsava da sua terra, expulsava Israel da sua terra, das suas casas, das suas cidades, expulsava dos povoados, expulsava todo israelita do território e povoava aquele território. Esse lugar agora é nosso. Nós vamos ter que ser expulsos e levados cativos quantas vezes para aprendermos o que é ser humanidade. Aprender a valorizar o próximo, amar o próximo, a entender que a dor do outro é a minha dor. Vamos precisar ser expulsos e levados cativos quantas vezes? Para os problemas diminuírem, para as aflições diminuírem, para a paz reinar. Quantas vezes? Deus começou a falar sobre isso comigo no Natal. E eu acredito que esse texto, que esse tema tenha tudo a ver com o Natal e com o Ano Novo, porque no Natal nós celebramos a humanidade de Deus, a humanidade de Jesus. Ele se torna homem, de carne e osso como você e eu. Ele nos salva, Ele salva a humanidade através do seu nascimento. Nasce a esperança para a humanidade. E aí, isso tem tudo a ver com o Natal. Nasce o Filho de Deus, mas o que tem a ver com o Ano Novo que eu quero aplicar para os irmãos nessa noite? Ano Novo, nós estamos aí na segunda semana do ano. Me corrija se eu estiver errado, é a segunda semana mesmo, né? Minha cabeça não anda muito boa, não. Segunda semana do ano, é época de começar a fazer promessas. Eu vou ler a Bíblia toda esse ano. Eu vou perder 5 quilos. O Davi fala que eu tenho que engordar, então eu vou engordar 5 quilos. Eu vou entrar para a faculdade. Esse ano eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo outro. Eu queria deixar uma palavra para a igreja. Que os seus votos, que as suas promessas sejam mais humanas nesse ano. Mais humanas. Pense, por exemplo, eu vou ajudar alguém a entrar para a faculdade esse ano. Eu me formei, Deus me deu um trabalho, eu vou ajudar alguém. Pensa assim, eu não vou só chegar na sala de aula e dar aula, eu vou fazer algo a mais. Eu vou fazer da minha vida algo a mais. Eu vou trabalhar mais na igreja. No culto infantil está precisando. Eu vou trabalhar no culto infantil. Está precisando de diácono. Irmãos, nós não tivemos eleição para diácono esse ano. Tinha 5 candidatos para 5 vagas. Então quer dizer, eu vou me dispor a ser diácono. Está precisando? Eu vou ser então. Mas eu vou ser não para fazer para mim, mas para fazer para Deus. Eu vou dar aula, eu vou fazer o bem para o próximo, não para fazer um bem para mim, para me promover, para alguém ficar sabendo, mas porque é esse o desejo de Deus. Ser humanidade. Entender qual é o meu papel nesse mundo.
Eu não nasci para viver para mim. Os meus sonhos não devem ser só para mim e para minha família. Os nossos sonhos, os nossos objetivos, mesmo quando são só para nós mesmos, eles interferem na vida de muita gente. Muita gente. Você pode dizer, não interfere nada, interfere. Quando um jovem entra na faculdade, um outro deixou de entrar. Quando um jovem entra numa empresa, um outro deixou de entrar naquela empresa. Quando nós sonhamos para nós, os nossos sonhos interferem na vida de outras pessoas. E eu não estou dizendo que não devemos sonhar para nós mesmos. Só estou dizendo que os nossos sonhos têm que abranger mais pessoas do que apenas nós. Nós. Porque vivemos no meio de milhares de pessoas que precisam conhecer a Cristo através da nossa humanidade. Através de como olhamos para elas. Através de como sentimos a dor delas. Sua dor é a minha dor. O seu pecado é o meu pecado. Somos um. Vou falar uma coisa e não sei como é que vai ser a reação. Se for igual no início do culto, eu tô feito. Posso ouvir um amém? Somos um. A gente não está aqui à toa. Somos um. Então nessa noite, não sai sem dar pelo menos 5 abraços e tentar sentir o que a outra pessoa está passando. Porque nós nos encontramos na igreja. E igreja, culto não é lugar não nos proporciona relacionamento. Porque a gente senta, ouve, levanta, canta, senta, ouve e vai embora. Culto não cria laço de relacionamento. Mas a sua disposição de ir até alguém, os seus objetivos pessoais e particulares, podem gerar vínculos.